O Mario Mona Lisa! E aí galera, hoje eu quero falar de uma série que me cativou muito, faz parte da minha infância, tá enraizado dentro de mim. Shurato! Oh, Shurasawaka! Shurato é um personagem do desenho, ele é o protagonista do desenho. Por volta de 95, se eu não me engano, Shurato entrou na programação da Manchete de segunda a quinta às 19 horas e fazia parte daquele seleto grupo de desenhos animados, daqueles animes, né, que a gente curtia tanto, puxado por Cavaleiros do Zodíaco. Óbvio, Cavaleiros do Zodíaco foi um sucesso estrondoso e Shurato veio na rabeira. Então muita gente comparou aquilo ou deixou de assistir, é uma cópia fajuta de Cavaleiros do Zodíaco. Mas não, Shurato tem a sua peculiaridade, tem a sua explicação. Inclusive, uma das coisas que eu amo em Shurato é o envolvimento do anime com o mundo budista, a qual eu faço parte através de artes marciais. Shurato foi forçado a isso, mas porque ele foi transmigrado para o mundo celestial, a gente vai chegar aí. É uma coisa que me prende muito, essa mística, esse lado de lidar com Buda, com deuses, deus da morte, deus da vida. Então vamos lá, Shurato Hidaka é o protagonista e ele tem um grande parceiro, o melhor amigo, o irmão dele, Gai Kuroki. O primeiro episódio começa com eles participando de um torneio de artes marciais, né? Os dois praticantes de Kung Fu, e ele entra em confronto com o melhor amigo, mas tudo de uma forma bem amigável, já muitas vezes eles já se enfrentaram. E o que acontece? Dentro do combate, eles são transmigrados para o mundo celestial pela deusa Vishnu. Vishnu, na história do budismo, ela existe mesmo, é uma deusa. Isso é uma das curiosidades, uma das coisas que eu estudei. Para um próximo vídeo, se vocês curtirem, deixarem aqui nos comentários, a gente pode se aprofundar desse lance de budismo em Shurato. Transmigrou eles para o mundo celestial porque as forças de Asra estavam ameaçando a paz celestial no mundo celestial, a paz divina no mundo celestial. E nessa transmigração o Shurato se vê de frente novamente com Gai Kuroki, que por sua vez está possuído, e até o Shurato perceber, até levar o primeiro soco na cara, né? Levou o primeiro soco na cara, viu que o Gai não era mais aquele cara, estava muito sério. Por que isso? Porque o mestre Indra, que era, entre aspas, o braço direito de Vishnu, ele na hora da transmigração conseguiu reverter o efeito da simples transmigração e trouxe o Gai para o lado do mal. E nisso desencadeou uma guerra celestial. Porque Vishnu sempre foi protegida pelos 8 guardiões divinos. Dentre eles, nessa versão, que é a do Shurato, porque já havia os 8 guardiões antigamente, Shurato é um dos guardiões, Gai Kuroki, outro guardião, mesmo do lado ruim, Lengi, Ryuma, Ryoga, Dan, Kenya e Leiga são os 8 guardiões do desenho. E o que acontece? Shurato se vê de frente com o seu melhor amigo, só que de uma forma pra valer mesmo. Ele se vê numa situação bem complicada. Nisso, descobre-se que o mestre Indra é o grande vilão dessa primeira temporada. Sim, porque Shurato tem 2 temporadas. Na verdade, eu considero 2 temporadas por quê? Porque tudo se passa na primeira parte em função de o Shurato ter o combate final com o Gai Kuroki no desfecho dessa temporada, onde ele enfrenta o mestre Indra e depois disso ele enfrenta o Gai, o melhor amigo dele. Mas aí quem tiver curiosidade pode assistir. Eu não sei se é por meios legais, mas eu tenho conhecimento de que a dublagem dos anos 90 de Shurato, ela se perdeu. Essa dublagem não tem dono, não tem a quem recorrer para você comprar essa dublagem, porque a TV Manchete já é extinta. Então essa dublagem morreu ali com a extinta emissora. Só que a gente tem vários meios aí disponíveis para quem curte política, principalmente. Todos esses desenhos envolvem política. O que acontece? O mestre Indra, ele tem do lado dele metade dos 8 guardiões, os 4 guardiões que acreditam nele, que não pegaram ele no pulo quando ele petrificou Vishnu. Então, quem viu isso foi o Ryoga, o rei celestial. Ele viu o mestre Indra petrificando Vishnu para poder tomar conta do mundo celestial, mas amando de alguém, que eu vou chegar daqui a pouquinho. Então, o Ryoga, ele presenciou isso, entrou em conflito com o mestre Indra. Quando os outros guardiões apareceram, ele colocou o Ryoga
Ele colocou todos os guardiões contra o Ryoga, e esse que fugiu era o melhor amigo do Ryuma, o Rei Dragão, e fugiu, e todos eles acreditando que o Mestre Indra era aquele cara, aquele poço de bondade, aquela sabedoria. Por isso que eu falei, é uma coisa política, é um jogo onde é o bem contra o mal, mas a gente tá com uma visão bem geral da coisa, a gente consegue enxergar, mas aqueles que estão envolvidos têm as suas adorações, o seu respeito, e muitos deles continuaram adorando o Mestre Indra. Fera puta, Mestre Indra! E o que acontece? O Ryoga é o primeiro a se aliar ao Shurato, eles fogem do recinto e se escondem, ficam escondidos até todos os mais 2 guardiões se unirem a eles, porque descobriram a verdade sobre o Mestre Indra, que é o Ryuma, o Rei Dragão, eu adoro. E adoro mais ainda o Leiga, porque o Leiga ele é a primeira manifestação no Brasil de um personagem mais afeminado, um personagem masculino mais afeminado. Então eles se uniram, ficou 4 para cada lado, a guerra começou, e dentro disso tem toda aquela fase das passagens, as lutas compararam mais ainda quando eles foram nos templos para acender a luz divina, para poder ter uma passagem mais curta para onde está petrificada a Vishnu, para poder salvar ela, quando eles se enfrentam, né? Comparavam muito com as 12 casas de Cavaleiros do Zodíaco. Existem outros vilões envolvidos no anime Shurato. A Kalanata de Fudomil, para mim, é o melhor vilão da série. Ele massacra os 4 guardiões que estão indo em busca de salvar a Vishnu antes de chegar no Mestre Indra. Tem o desfecho ali com o Mestre Indra, tem o desfecho com o Gai, e eis que surge a nova etapa do desenho, que é derrotar a deusa Shiva, porque ela que controlava o Mestre Indra, ele era o crente de que Shiva era o poder supremo, de que poderia resolver tudo, mesmo que também com pensamentos maléficos, né? É assim que funciona a coisa, gente. E tem uma curiosidade: como o Shurato abrange muito assunto de budismo, como eu já havia dito, o Shurato, quando entra nessa fase para enfrentar os guerreiros comandados por Shiva, sempre fica o assunto em torno do Shakti. O que é o Shakti? O Shakti é a armadura usada pelos guardiões celestiais. Parece um carrinho, eu sempre achava que aquilo era um carrinho, e era um carrinho mesmo, na verdade era um carrinho mesmo, porque eles voavam naquilo, eles iam por terra, iam pelo ar, e eu achava aquilo fantástico, eu pirava com aquilo ali. E colocaram o nome do principal Shakti de Brahma, Shakti de Brahma. Era em busca do Shakti de Brahma para se tornar o mais forte. Novamente o Gai, revivido por Shiva, envolvido na parada, esperando aquela luta com o Shurato. Ele foi o primeiro, inclusive, a vestir o Shakti de Brahma. Mas não é Brahma, é Brahma. Brahma. Uns dizem que é porque ficaram com medo de usar o nome Brahma por causa da cerveja, mas a verdade é que deixaram de ocultar uma grande verdade a respeito do mundo budista, que é o Brahma, uma das figuras mais icônicas desse mundo. O Shurato na época teve um bom retorno, inclusive na venda de brinquedos, tinha os bonecos de Shurato. Hoje em dia tem esses clotes com armaduras e tudo mais, mas na época eu lembro que era de borracha. Eu tinha um Gai, tinha um Shurato e tinha os 8 guardiões, mas era tudo de borracha. E tinha a apresentação dos brinquedos na época através de um comercial, e nesse comercial tá o nosso querido colega Pierre Bittencourt apresentando os brinquedinhos. Eu lembro até hoje, para quem não sabe, o Pierre Bittencourt é o antigo e finado Mosca, finado é bom, Mosca da novela Chiquititas, né? Ele que apresentava, fazia os comerciais lá dos bonequinhos do Shurato, dos brinquedos lá da época. Bom, e Shurato foi consagrado no Brasil, óbvio, por causa da grande dublagem que teve. Foi dublado nos estúdios da Dublavídeo, ainda existe a Dublavídeo, e temos nas vozes dos personagens Marcelo Campos fazendo o Shurato Hidaka, Gai Kuroki, dublado por Mauro Eduardo, o Dan Rei Riba, dublado pelo Silvio Giraldi, a Leng era dublada pela Márcia Regina, o Quênia era dublado pelo Guilherme Lopes, o Leiga era dublado pelo Hermes Baró, eu fazia o Leiga, o Ryoga era o Rei Celestial, dublado pelo Afonso Amajones, eu achava demais. Ryuma, o Rei Dragão, todo mundo associava, porque era a mesma voz do Ikki de Fênix, era dublado pelo Leonardo Camilo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise do Marimo. Eu tô colocando aqui a minha paixão por Shurato. Eu posso falar muito mais a respeito de Shurato, mas vou esperar os comentários de vocês. O final do ano tá chegando, a gente vai reabastecer o canal com muitos vídeos legais. Tô tentando achar o gosto de todo mundo aqui, pra gente poder se aprofundar mais nos assuntos, beleza? Eu espero vocês na próxima. Valeu, galera! Beijo, abraço!